Boa noite, como é bom estar aqui com vocês. E eu gostaria de louvar a Deus, agradecer a Deus pelos jovens da nossa igreja, né? Como a Dani falou, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos lá na ICNV de Vista Alegre com alguns desses, que a gente vê hoje trabalhando aqui. Alguns estavam começando ainda, estavam chegando, né? Quando eu estava nessa transição, até a gente chegar aqui e ver os jovens colaborando, atuando, trabalhando incansavelmente em nossa igreja, é uma bênção, né? É algo para a gente louvar a Deus, agradecer, mas também para a gente estar sempre orando pelos jovens da nossa igreja, né? Eu não sei quantos de vocês, quando estão em suas orações, lembram dos jovens, dos desafios da juventude. São muitos desafios que o cristão enfrenta, quanto mais os jovens, né? De diversas idades, os adolescentes, os jovens que já até são mais maduros. São muitas ofertas, são muitos apelos, são muitas distrações, são muitas seduções para distrair ou para desencaminhar ou para desvirtuar o jovem do caminho de Deus, do plano de Deus. E é por isso, pensando nisso, que durante essa semana eu estive pensando em um texto para pregar. Não é um texto que se aplica apenas aos jovens e aos adolescentes, é um texto que se aplica a todos os cristãos, jovens e cristãos de todas as idades. Texto de Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar aberta nesse texto. Um texto muito conhecido, um texto que fala da tentação de Jesus, do nosso Senhor, no deserto. Conseguiram achar aí? Localizar? Eu estou ouvindo ainda algumas páginas. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, nós não vamos ler ainda, mas eu queria, a guiso de introdução, começar perguntando se vocês já repararam que até os super-heróis mais poderosos têm seus pontos fracos. Vocês já repararam? Não sei quantos aqui gostam de assistir filmes que hoje estão nos cinemas, né? E muitos desses heróis que nós assistimos hoje pelas telinhas foram meus heróis quando eu era mais novo. Eu assistia e acompanhava eles como um bom colecionador de revistas em quadrinhos, né? Esses heróis que a gente vê hoje da Marvel. Muitos da geração de agora estão conhecendo esses heróis não por causa das revistas em quadrinhos, mas por causa das telinhas, por causa dos cinemas. O Superman, ele é muito conhecido por sua fraqueza à kryptonita. O Batman, ele sempre carrega traumas do passado por ocasião da perda dos seus pais. O Homem-Aranha, ele vive sempre lutando com a culpa e vive tendo que tomar decisões muito difíceis. Mas o que faz a gente continuar admirando esses heróis é que, de alguma forma, eles sempre se levantam, não é verdade? Eles sempre superam os obstáculos, as suas quedas, os seus desafios, e eles aprendem com seus erros, mas eles sempre seguem lutando pelo bem maior e, em grande parte, lutando pela justiça. Agora, imagine alguém que passou por provações severas, por provações muito difíceis, mas que, diferente desses heróis das histórias em quadrinhos e que aparecem nos cinemas, nunca caiu. Ele foi tentado em todas as coisas, de diversas maneiras, de muitas formas, mas permaneceu firme do começo ao fim. Quem é esse herói? Esse herói é o Senhor Jesus. E eu quero hoje convidar vocês a olhar para o maior e mais perfeito herói da nossa fé, porque ele não é fruto de uma ficção, ele não é alguém com falhas escondidas, ele é o Filho de Deus que enfrentou o nosso inimigo e venceu por nós. Então vamos ler agora o capítulo 4, versículo 1 a 11 de Mateus, e nós veremos o primeiro duelo do Senhor Jesus e a sua vitória sobre a tentação nesse capítulo, que diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus.
O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esse privilégio que temos hoje, de poder estar na tua casa, de poder, Senhor, te servir, de poder te adorar, de poder, Senhor, colocar os nossos talentos, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos recursos à tua disposição. Tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor e nós te agradecemos por isso. Abençoa a ministração da tua palavra, que ela possa produzir o efeito desejado no teu coração e que ela possa produzir bons resultados, Senhor, que ela produza frutos, que ela produza impactos, produza transformação, que ela possa abençoar os jovens, que ela possa abençoar os adolescentes, que ela possa abençoar os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Amém e amém. Nesse episódio, ele acontece logo depois do batismo de Jesus. Se vocês voltarem às páginas da Bíblia de vocês, vocês vão ver que Jesus tinha acabado de ser batizado e uma voz dos céus, a voz do Pai, a voz de Deus, ela bradou em alto e bom som, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. E logo depois Jesus, ele é levado ao deserto. Mateus, ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Marcos usa a expressão impelido, e Lucas destaca que Jesus foi levado para o deserto cheio do Espírito, ou seja, tudo isso fazia parte do plano de Deus. Mas é muito importante lembrar que Deus nunca tenta, mas Ele planeja que sejamos tentados, como aconteceu com Jó. Deus, ele usa esses testes para cumprir seus propósitos maravilhosos, seus propósitos e planos soberanos. A palavra tentação aqui, para você entender, ela pode ser compreendida como um teste. Não existe uma diferença na língua grega para tentação e provação, como os editores da Bíblia traduzida para o nosso idioma fizeram. O motivo dos tradutores terem feito isso foi para diferenciar quando o contexto é de uma tentação, ou seja, uma provocação para que o crente fiel viole a palavra de Deus, ou quando o crente fiel está passando por dificuldades e ele precisa ser mais maduro. No entanto, embora a tentação, bem como a provação, elas tenham esse objetivo, amadurecer, fortalecer e nos testar diante de Deus e até mesmo dos anjos, a palavra aqui, ela tem que ser entendida como um teste. E esse tipo de teste já tinha acontecido muito antes desse relato. Adão foi testado no jardim, mas ele caiu. Israel foi testado no deserto e falhou. Agora é a vez de Jesus ser testado. Mas diferente de Adão e Israel, ele não está num jardim, mas ele está num deserto, sozinho e sendo testado por 40 dias e 40 noites. Esses 40 dias lembram os 40 anos que Israel passou no deserto, conforme relata o livro de Deuteronômio, sendo provado por Deus. Mas enquanto o povo reclamou e desobedeceu, Jesus permaneceu firme até o fim. A tradição diz que esse deserto ele ficava ao sul da Judéia, numa região montanhosa e seca, perto de Jericó, hoje conhecido como o Monte da Tentação. Se você procurar na internet, você vai achar. Existem diversas imagens disponíveis na internet para você perceber mais ou menos a localização onde Jesus atravessou essa grande tentação, esse grande teste. Foi um lugar, e é ainda hoje, um lugar isolado da civilização, cheio de perigos, cheio de pedras perigosas, um lugar onde de dia é um sol escaldante e durante a noite um frio também desafiador. Jesus ele estava fraco, sem comida,
cercado por feras, como diz Marcos capítulo 1, versículo 13. Era um ambiente completamente hostil e um lugar de confronto espiritual. E é nesse cenário que o tentador aparece. O texto, ele chama de diabo. E a expressão aqui, ela pode ser traduzida como maldizente, aquele que semeia divisão e confusão entre as pessoas. Marcos também o chama de Satanás, que quer dizer adversário. Ele é o inimigo que tenta afastar o homem do seu Criador, mas Jesus está ali, não como homem comum, não como um herói de revista em quadrinho ou das telas de cinema. Ele está como verdadeiro rei do seu povo, e ele vence o diabo apenas com a palavra de Deus. Um detalhe muito importante, porque todas as respostas que Jesus ele direciona para enfrentar o diabo vem do livro de Deuteronômio. E isso tem um peso nessa passagem, porque em Deuteronômio 17, Deus havia ordenado que os reis de Israel tivessem uma cópia da lei, lessem todos os dias e obedecessem com o coração. Nenhum rei fez isso como deveria, mas agora Jesus, ele mostra que ele é o rei fiel, ele conhece a palavra, ele vive a palavra e ele aplica a palavra de Deus com toda a autoridade que ela merece. O texto, ele nos revela 3 testes que todos nós enfrentamos, mas que Jesus venceu em nosso favor. E unidos a ele, nós também podemos vencer cada uma dessas tentações. E o primeiro teste enfrentado pelo nosso Salvador foi o teste físico. Ele passou pelo teste físico, como nós vemos nos primeiros versículos do capítulo 4. O inimigo, ele atacou uma necessidade física. Ele usou a fome do mestre para tentar derrubá-lo. O Senhor Jesus, ele teve fome e o diabo se aproveita de uma necessidade básica, de uma necessidade legítima para tentar o Salvador. Ele disse: se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pão e come. Sacia a sua fome, você corresponda à sua necessidade, resolva o seu problema imediato. O diabo sabia muito bem quem é Jesus. O diabo não tinha dúvidas de que Jesus é o Filho de Deus. Ele ouviu do céu a voz que bradava dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O próprio diabo em muitas ocasiões teve que encontrar com Jesus e se prostrar diante dele e o adorá-lo. O diabo não tinha dúvidas que Jesus é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado, que é o Deus homem, que é o infinito Deus homem e que tem o poder sobre o universo, tem o poder sobre as doenças, tem o poder sobre a natureza e tem o poder sobre as trevas. Ele não tinha dúvida disso. Ele não queria aqui colocar dúvida sobre a identidade do Filho de Deus. Para nós entendermos isso, nós precisamos considerar o que significa esse se. Esse se tu és o Filho de Deus. Esse se, ele precisa ser entendido na língua original como já que você é. Já que você é, uma vez que você é, visto que você é o Filho de Deus, então você deve transformar essas pedras em pão e saciar a sua fome. Ou seja, ele não tinha uma dúvida, mas ele estava fazendo uma provocação. Já que você é o Filho amado de Deus, então resolve o seu problema. Use o seu poder e satisfaça a sua fome. O diabo, ele queria que Jesus usasse a sua autoridade, o seu poder como Filho de Deus, a sua divindade, de forma egoísta, para resolver um problema imediato. Mas a resposta do Senhor é citando o livro de Deuteronômio, capítulo 2, que mostra como Deus provou a obediência dos israelitas no deserto, mas eles falharam. Sendo assim, Jesus está dizendo que obedecer a Deus é mais importante do que agir por conta própria. Israel falhou nisso, mas o Senhor Jesus venceu. Transforme essas pedras em pão. Sacia a sua fome. Mas Jesus disse para ele: não, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, mas de tudo que procede da boca de Deus. Nós podemos ser tentados ou provocados, por assim dizer, a satisfazer um desejo que muitas vezes é legítimo, como uma necessidade básica. Nós somos provocados muitas vezes a satisfazer uma vontade imediata, às vezes até algo legítimo, algo que seja bom, algo que é certo,
porém do jeito errado. Quantas vezes nós somos tentados a resolver tudo do nosso jeito, sem esperar ou confiar no plano de Deus? Jesus, ele nos ensina, nesse relato, a confiar no plano de Deus, em vez de recorrer a um caminho mais fácil, visando prazer imediato. Qual é a sua necessidade hoje? Jovem, qual é a sua necessidade? O que você está enfrentando? Qual é o seu anseio? Quais são as suas preocupações? Quais são as suas necessidades? Como você tem agido para satisfazer as suas necessidades, muitas vezes legítimas, violando os planos de Deus, quebrando a vontade de Deus, desobedecendo a Deus, em troca de uma satisfação egoísta e pessoal imediata? Nós vivemos em uma sociedade caracterizada pelo que a gente chama de hedonismo. Hedonismo significa prazer imediato, algo que os gregos pregavam e prezavam muito. As pessoas hoje, elas estão abrindo mão de princípios, estão abrindo mão de valores, muita gente abrindo mão dos princípios da palavra de Deus em troca de prazeres momentâneos, prazeres imediatos, em troca de um prazer, em troca de uma felicidade, de uma satisfação que vai te levar para longe do plano e dos propósitos de Deus para a sua vida. Mas Jesus nos ensina que confiar no plano de Deus, ser obediente à palavra de Deus, é mais valioso do que buscar atalhos na vida, do que buscar um caminho fácil visando prazer imediato. O nosso Senhor e Salvador, ele também passou no teste emocional. Como o texto nos mostra, o diabo ele ataca o desejo que muitos de nós temos por segurança. Agora o diabo ele leva Jesus até a parte mais alta do templo. Não que ali onde ele estivesse, naquela região, no Monte da Tentação, estivesse próximo do templo, senão ele não estaria num lugar distante da civilização. Mas se você procurar as imagens na internet, você vai ver que esse monte onde Jesus estava, esse deserto onde Jesus ficou localizado para enfrentar essas tentações, ele dava de costa para o templo de Jerusalém. Ou seja, era possível você subir, você pode ver isso na internet, ele é bem alto, né? Você vê lá de cima o templo. Então Jesus, ele foi levado ali pelo diabo, né? Ali naquela interação entre eles ali. Na verdade, nem interação, né? Vamos usar uma expressão aqui muito mais desafiadora. Jesus estava aqui em condições bem difíceis, ele não estava interagindo com o diabo, ele estava em um duelo, em um combate com o diabo. E eles chegam no lugar mais alto. Segundo o historiador Joséfo, era a altura de mais ou menos 138 metros, ou seja, uma altura que poderia proporcionar uma queda fatal. Não tinha escapatória para Jesus se ele se lançasse daquele alto local, né? daquele pináculo. Dessa vez ele usa a própria Bíblia. Já que Jesus começa citando a palavra de Deus, o diabo faz isso, citando o Salmo 91, versos 11 e 12, mas só que agora ele cita fora do contexto e de forma muito isolada. Se você puder aí, se alguém que está aí no multimídia puder, projeta aqui para mim aqui o Salmo 91, versículo 13. O diabo, ele cita o Salmo 91 fora do contexto e de forma isolada. O que ele leu no Salmo 91, versículo 11 e 12? Aos seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, você que é o filho amado de Deus, então, se Deus ele cuida de você, se ele ama você, e se você confia mesmo nele para te sustentar, para suprir suas necessidades nesse momento tão desafiador, então se joga daqui de cima, porque ele prometeu que ele vai te sustentar. Mas ele leu só até o versículo 12, isolando essa passagem. Se ele continuasse lendo, olha lá o que está escrito no versículo 13, no Salmo 91. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Por que o diabo não leu isso para Jesus? Por quê? O Salmo 91, ele não tem só o versículo 11 e o versículo 12, ele tem outros versículos, ele tem um contexto imediato.
Ele tem um contexto histórico, ele tem um contexto gramatical, mas o diabo ele isolou o texto para tentar o Filho de Deus, para provocar o Filho de Deus a colocar a sua própria vida em risco, para ver se Deus o protegeria de forma milagrosa. Mas se ele tivesse lido o que nós acabamos de ler, ele veria que aquele diante de quem ele estava ali para esmagar a sua cabeça, para cumprir as esperanças proféticas do Antigo Testamento. Ele estava ali diante daquele que é vencedor, do nosso campeão. E Jesus ele responde com a Bíblia, mas agora do jeito certo, citando mais uma vez Deuteronômio, só que o capítulo 6. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse texto, ele lembra quando Israel questionou se Deus estava mesmo com eles, exigindo água no deserto. Eles colocaram Deus à prova. E se Jesus ele tivesse caído nessa tentação, ele estaria dizendo que só confiava no Pai se ele provasse o seu cuidado com algo miraculoso. O diabo ele tentou manipular a confiança de Jesus no Pai. Foi uma provocação do tipo: já que você confia em Deus, prova isso agora. Ele promete que vai te livrar. Se joga daqui. Se joga. Quantos de nós já passamos por crises e nos sentimos pressionados a dizer: Senhor, se você está comigo, faz isso agora. Ou, se o Senhor me ama mesmo, me livre disso. Algumas pregações alimentam esse tipo de atitude emocional, onde Deus é muitas vezes retratado como alguém pronto para cumprir nossos caprichos, os nossos desejos emocionais, desejos muitas vezes egoístas. Pregações que estimulam o crente a criar situações arriscadas, até mesmo para forçar uma intervenção divina. Doe tudo o que você tem e Deus fará chover bênçãos sobre a sua vida. Tem pessoas que buscam da graça de Deus uma justificativa para viver no erro. Tem pessoas que abusam da graça de Deus, abusam das promessas de Deus, abusam do amor de Deus, abusam da bondade de Deus, vivendo perigosamente a sua juventude. E muitas vezes, até mesmo algumas fases desafiadoras da sua vida. Isso não é só algo restrito aos jovens, mas existem muitas pessoas vivendo perigosamente, achando que Deus tem a obrigação de os livrar dos seus erros, das suas atitudes imprudentes, descuidadas, despretensiosas, e muitas vezes sem o temor devido a Deus. Pessoas fazem escolhas imprudentes e tomam decisões arriscadas com o discurso que Deus está com elas e que no final tudo vai dar certo. Jovem, você que está aqui hoje, como você tem tomado decisões na sua vida? Como você tem reagido às influências do meio onde você vive? Será que você é daquele que tem buscado a aprovação das outras pessoas? Você quer ficar bem na fita dos seus amigos e em troca da lealdade deles e da aceitação e da aprovação dos seus amigos, você tem colocado a sua fé em risco, você tem colocado a sua vida emocional em risco, você tem colocado a sua vida espiritual em risco, você tem colocado a sua vida em comunhão com seus irmãos, com a igreja, em risco, a sua fé, você tem negociado a sua fé em troca da amizade e da aprovação dos seus amigos, das suas amigas, na escola, no curso, na faculdade. E você, meu irmão e minha irmã, que se sente muitas vezes fragilizado emocionalmente, porque você tem carências. Existem pessoas que têm carência de relacionamento, existem pessoas que têm carência de amizade, existem pessoas que têm a carência de serem aprovados, de serem aceitos. Eles valorizam muito a opinião dos outros, e isso é um risco, é um perigo, é um prato cheio para o tentador. Não é que nós não tenhamos que nos preocupar com a opinião das pessoas, não é que nós não tenhamos que nos preocupar com o que as pessoas dizem, com a nossa reputação, com o nosso caráter, mas nós precisamos nos preocupar diante de quem nós estamos e para quem nós devemos prestar contas e sobre quem nós estamos representando nessa sociedade caída. A nossa identidade em Cristo, a nossa posição em Cristo, o que Cristo conquistou, o que Ele fez, o que Ele diz sobre nós, o que Ele fala a nosso respeito. Ele fala que nós somos amados, Ele diz que Ele nos aceita no seu plano eterno de salvação, Ele diz que nos ama com amor incondicional, Ele diz que nós somos eleitos, que nós somos escolhidos, Ele diz que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nós temos algo muito valioso na nossa vida para nós negociarmos nessa terra em troca da opinião pública
pública em troca da opinião dos nossos amigos e da aprovação de pessoas que não conhecem a Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso. O Senhor é digno da nossa confiança, da nossa lealdade exclusiva a Ele, não apenas quando nós somos livrados ou abençoados por Ele de um grande perigo, ou até mesmo de sofrimentos. Ele continua sendo bom, mesmo quando passamos por dificuldades. Paulo disse para os filipenses que eles foram abençoados não apenas para crer, mas também para sofrer por Jesus. E a fé verdadeira, ela deve seguir firme mesmo quando tudo está difícil. Você e eu não precisamos nos colocar em perigo ou negociar a nossa lealdade a Cristo para ver Deus nos livrando de todas as dificuldades e continuar confiando nele. Nós não precisamos fazer isso. A fé verdadeira, ser crente de verdade, é você crer até quando você não está sentindo nada. Tudo está acontecendo contra, está tudo contra, está desabando tudo ao seu redor, mas você crê, você confia. Nós vivemos em uma cultura também que influencia muito as nossas emoções. A gente, para ser crente hoje, parece que a gente tem que sentir arrepios na igreja, parece que a gente precisa de sensações, a gente precisa de um ambiente escalafobético, emocionante, para a gente achar que Deus está no nosso meio. A gente precisa de barulho, precisa de gritaria, de músicas que mexem com as nossas emoções, como se a nossa fé se apoiasse nisso. A fé verdadeira é a certeza de coisas que não se vê, a convicção de fatos que não se podem ver, mas nós cremos. E a Bíblia diz que é importante que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Mas o nosso Salvador também passou por um último teste aqui. Ele passou pelo teste psicológico. O inimigo, ele atacou a necessidade psicológica do Senhor, o desejo de poder, o desejo que muitos de nós temos. Muitos possuem esse desejo e são tentados nessa área. O diabo, ele tentou despertar no Senhor o desejo de poder político sobre todos os reinos do mundo. Tudo isso te darei, mas com uma condição: se você se prostrar e você me adorar. O diabo fala desse jeito porque ele é o príncipe deste mundo, o Deus dessa era. O mundo jaz no maligno, mas ele se vale do seu poder temporário. O diabo, ele tem poder, mas o seu poder é transitório. Ele se vale de um poder temporário para provocar o Senhor Jesus a violar a sua confiança, a sua obediência ao Pai Celestial. O inimigo queria cegar Jesus com uma oferta de poder passageiro, para que ele não cumprisse o plano de Deus. Se Jesus cedesse àquela tentação, ele estaria abrindo mão da cruz, para ser reduzido a um mero e insignificante líder político, um Messias de meia tigela. Jesus responde mais uma vez com a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 10, e é dessa forma que, de maneira direta e firme, Jesus declara para o diabo: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste somente a Ele culto. E em seguida os anjos vieram e o serviram, cumprindo desse jeito o plano de Deus, a promessa do Salmo 91. Os versículos que o diabo distorceu e isolou para tentar o Filho de Deus. O diabo ofereceu o mundo para Jesus e hoje ele faz o mesmo comigo e com você, meu irmão. Ele se aproveita da necessidade que muitos têm por prestígio, por poder, por fama, para desviá-los do plano de Deus. E isso se manifesta em mensagens sedutoras de autoajuda, que negam a cruz, prometem sucesso instantâneo e incentivam lealdade a sistemas ideológicos em troca de conquistas fáceis e de soluções imediatas para tudo e para todos. Mas tudo o que o diabo oferece é passageiro. Só Deus tem um antídoto para as nossas inquietações mais profunda. Só Deus tem a solução para os nossos pecados. Só Deus, através de Jesus, pode suprir o vazio do nosso coração. Esse desejo por fama, por poder, esse desejo de aceitação, essa fome que muitas vezes temos de muitas coisas que o mundo tenta nos oferecer, e o diabo se vale disso, por causa desse mundo caído e tentador. Ele, Deus, o nosso Pai Celestial, por meio de Cristo,
é o único que pode suprir no nosso coração. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, você que é jovem, você que está visitando, você que tem frequentado a nossa igreja e não sabe isso ainda, saiba que Jesus é do tamanho do vazio do seu coração. Bebida, prazeres momentâneos, prazeres temporários, poder, nada disso é o que você mais precisa. Você precisa de redenção, você precisa de salvação daquilo que Jesus veio fazer na cruz por você. Você precisa do Espírito Santo, você precisa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem Cristo, fora de Cristo, nós estamos perdidos, nós não temos nada. E enquanto não encontrarmos em Cristo a satisfação verdadeira para a nossa existência, nós continuaremos inquietos e insatisfeitos nesse mundo. Eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida completamente a Jesus e recebê-lo hoje como seu único e suficiente Salvador. Mas infelizmente o inimigo ele persiste e segue tentando Jesus. Mas Jesus, em todas as tentações, saiu vencedor. Ele foi vencido por Jesus no deserto. Ele foi vencido por Jesus em muitos apelos ao longo do seu ministério. Mas ele também foi vencido. Ele foi humilhado por Jesus em sua exaltação na cruz. E há uma promessa garantida na palavra de Deus no livro de Apocalipse, que o diabo e seus anjos serão destruídos completamente. E aquele que nos acusa dia e noite, aquele que tenta dividir a igreja, aquele que tenta criar inimizade, confusão e separar o homem do seu Criador, ele será de uma vez por todas aniquilado. E a igreja de Cristo irá triunfar com o Senhor, com o Salvador, pelos séculos dos séculos, para a glória de Deus, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você hoje a se apoiar, não em sua obediência, não em sua perfeição, não em suas habilidades e méritos, mas na perfeição de Cristo, porque foi Ele que venceu as tentações em nosso favor, e é essa vitória de Cristo, é esse triunfo sobre as tentações, sobre o diabo, sobre o mundo e sobre o pecado, que deve nos levar a nos impor diante das tentações. Por isso, jovens, sejam firmes na fé, amem a palavra de Deus, aprendam a discernir as artimanhas do inimigo, não se curve diante de ideologias contrárias, a princípios contrários à palavra de Deus, mas seja fiel a Cristo até as últimas circunstâncias, mesmo que isso custe as suas amizades, mesmo que isso custe o conforto dos seus relacionamentos com pessoas descrentes, com pessoas que não temem a Deus. Não se curve diante dos ídolos dessa época, mas sirva a Jesus até as últimas consequências, até as últimas circunstâncias. Aos que estão sendo tentados a abrir mão da sua fé, a pular do barco, como alguns dizem, eu quero dizer para você que Jesus conhece as suas fraquezas, Jesus conhece as nossas fragilidades, as nossas lutas, Ele conhece as nossas limitações, mas nós temos um advogado, nós temos um sumo sacerdote, e Ele se compadece de nós. Você não está sozinho, Ele venceu por você e Ele te dá poder, Ele vem para te socorrer. Não desanime, não recue, não abra mão da sua fé, porque Ele está contigo. E aos que já caíram e se sentem derrotados, se sentem acusados pelo diabo, meu irmão, minha irmã, não permaneça no chão, não continue prostrado. Todos nós somos falhos, mas Jesus venceu por nós. Nele há perdão, nele há restauração, nele há um novo começo. Então se arrependa, seja restaurado nessa noite, volte-se para Jesus, se levante em nome de Jesus, se levante pelo triunfo de Jesus, se levante porque Ele é o nosso campeão e Jesus venceu no seu lugar. Para a glória de Deus, aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração.